Glória ao nome santo do Senhor Jesus. É sempre motivo de alegria estar aqui para compartilhar com você uma palavra do trono da glória, da graça do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida. Só um momentinho enquanto eu abro aqui a palavra. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Hoje meu abraço especial, louvado seja Deus, vai para aquelas pessoas que são inscritas no canal que não me conhecem pessoalmente, mas que o próprio Pai, Filho e Espírito Santo fez questão de me apresentar por aqui através das redes sociais. É com muita alegria que eu recebo da parte do Senhor Jesus cada pessoa. Tenho certeza que eu estou orando por cada vida que está inscrita aqui no canal, para que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te sustentar na presença dEle e para que você tenha cada dia mais o conhecimento, a sabedoria que os céus quer passar para mim e para você. Os céus veio falar contigo neste momento, assim como falou grandemente ao meu coração e vai falar mais uma vez poderosamente. É sempre um motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, que é viva, que se move, que é pão, que alimenta. Eu glorifico a Deus pela sua vida que está aí do outro lado. Glorifico ao Senhor por cada vida que o Senhor traz aqui para ouvir uma palavra por intermédio da minha vida. Que os céus possam abençoar você poderosamente. Medite na letra deste louvor e tenha certeza que o Pai, o Filho, o Espírito Santo vai falar com você poderosamente. Se você puder, já vá abrindo aí sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 3. É onde nós vamos meditar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Porque Ele é grandioso, porque Ele é santo. Escute o que Deus veio falar com você neste momento. Porque Ele é santo para fazer com que a palavra dEle penetre no meu e no teu coração. Por isso eu quero declarar que toda a honra, toda a glória, toda a primazia seja dada a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no seu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé e caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem te falou, se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Foi Jesus quem te chamou. Por isso confie nas palavras dele, no que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não ligue se alguém falou, aleluia, se te diminuiu, se não acreditou. Aleluia. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei em seu abraço. Declare: eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador.
Quem disse que podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Nas palavras do Salvador, não se importe com o que o homem falou. Se por acaso te diminuir, foram as palavras deles, não te definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Triunfou, Ele triunfou sobre a morte, triunfou. Ele triunfou sobre a morte. Por isso que Ele tem todo o poder e toda a autoridade para dizer para você: vai, filho meu, caminha, porque eu sou contigo. Somente Ele pode dizer para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele pode fazer com que você e eu venhamos a fazer aquilo que Ele quer que eu e você façamos, porque Ele triunfou sobre a morte. Louvado é o nome santo do Senhor para todos sempre, porque Ele é bom, Ele vive, Ele reina para todos sempre. A graça é do Senhor na minha e na sua vida. Por isso, se alguém falou algo com você, por isso, se alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se humilhou, se alguém disse que você não iria conseguir, se alguém disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você não é capaz, não ligue, porque não foram eles que pagaram o preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foram eles, louvado seja Deus, que desceu, aleluia, para fazer com que eu e você pudéssemos ser salvos. Por isso, declare: Ele triunfou sobre a morte e eu triunfarei sobre essa dificuldade, sobre essa situação, porque Ele triunfou. E quem disse que eu podia ir sobre a morte, triunfou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu comecei a trazer a palavra do Senhor por intermédio de um áudio no WhatsApp. Quem acompanha aqui há um tempo sabe. E quando o Espírito Santo me chamou para gravar a palavra, eu disse: meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria ficar no áudio, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que a glória é dele, é tudo para ele e é por causa dele. Mas aquele que teme, aquele que sabe quem chama, louvado seja Deus, não pode negar. A Bíblia diz que quando nós pomos a mão no arado, nós não podemos tirar. E aqui eu estou para fazer a vontade do Senhor, para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Foi fácil? Não, foi um novo desafio. Mas o Senhor tem me sustentado, tem colocado a palavra dele, porque a Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Não sou eu mesmo que me encho da palavra do Senhor, não é você mesmo que se enche, mas é o Espírito Santo, que a partir do momento quando nós abrimos a nossa boca, ele vem e nos enche. Sim, porque ele é santo, porque ele vela pela sua palavra para que se cumpra. E se ele disse: abre a tua boca que eu te encherei, eu tenho aberto, eu tenho vindo, eu tenho falado, e a glória de Deus tem sido manifestada para a glória e honra do Senhor Jesus. Como eu tinha falado antes, nós vamos meditar na palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 3, nós vamos ler capítulo de número 3, verso de número 1 até verso de número 6. E diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curariam no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante-se e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tornaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, ele quer falar, louvado seja Deus, um pouco sobre este homem que tinha a mão ressequida. Se nós lemos esse capítulo, nós vamos ver que a história fala muito acerca de Jesus, fala muito acerca dos perseguidores de Cristo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele quer, louvado seja Deus, chamar a minha e a sua atenção
a respeito deste homem que estava ali naquela sinagoga. A sinagoga era um local onde os judeus eles se reuniam, louvado seja Deus, para ouvir falar acerca da lei de Moisés. Mas a Bíblia vem dizer que a própria lei desceu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus então começou a ensinar nesses lugares, na sinagoga, onde a Bíblia vem dizer que sempre dia de sábado eles se reuniam. É por isso, louvado seja Deus, que no sábado antigamente não se trabalhava, não se fazia nada. Então todas as vezes que Jesus ele curava alguém, os judeus eles queriam acusar Jesus. Eles ficavam procurando sempre um motivo. Mas Jesus é aquele que tem o dom da palavra, louvado seja Deus. Ele é o dom, ele é a palavra. E todas as vezes que os fariseus vinham acusar Jesus, Jesus ele sempre respondia, louvado seja Deus, com uma palavra baseada no amor que ele tem. E a Bíblia diz assim, versículo 2: e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu não quero me ater a essa acusação dos fariseus, mas sim falar sobre esse homem que estava naquele lugar. Embora aquele homem tivesse um problema, embora aquele homem fosse alguém que tinha uma situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que possivelmente causava vergonha porque era visível. A Bíblia diz que ele tinha uma das mãos, e diz assim, louvado seja Deus, versículo de número 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. A Bíblia nos diz que aquele homem tinha uma das mãos, em outras traduções bíblicas nós vamos ver, atrofiada. Ou seja, aquela situação era visível, não era algo que ficava encoberto, não era algo, louvado seja Deus, que as pessoas não sabiam, como muitas das vezes acontecem situações no meu e no seu cotidiano, que são situações particulares que as pessoas elas não sabem, mas o problema daquele homem, aquele problema era visível, aquele problema era notável, aquele problema era algo que não tinha como ser escondido. Ainda que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tentasse. E quantas das vezes é assim, nós temos situações que ainda que nós venhamos a tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não esconder para as pessoas não saber, mas pela tristeza, pela vergonha, quantas pessoas passam por situações que queria, louvado seja Deus, não passar. Com certeza aquele homem não queria ter uma mão mirrada, com certeza aquele homem não queria ter uma mão atrofiada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse assim, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levante-se e venha para o meio. E nós vamos ver que não é, aleluia, algo fácil para alguém que tem, aleluia, um problema e para o meio. Alguém que tem uma situação difícil, expor ainda mais o problema. Mas Deus, quando Ele nos chama para o meio, não era apenas para nos expor. Louvado seja Deus, não é apenas para que todos saibam, mas é para que a glória dEle seja manifesta na minha e na sua vida. E Deus, Ele tem falado sobre a glória dEle. Deus, Ele tem falado sobre a grandeza. Deus, Ele tem falado sobre aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida e por que Ele permite. A Bíblia diz que Jesus chamou aquele homem da mão mirrada para o meio. Eu gostaria de fazer aqui com você, louvado seja Deus, uma avaliação. Eu gostaria de pensar como aquele homem não se sentia tendo aquela dificuldade, tendo aquela mão mirrada, tendo toda aquela situação. Mas algo me chama a atenção, que aquele homem, ele não deixa de ouvir a palavra. Aquele homem não deixa de estar na sinagoga, a Bíblia diz, e outra vez entrou na sinagoga e ali estava, ou seja, e outra vez, por quê? Porque outras vezes Jesus já tinha entrado e consequentemente aquele homem também estava ali. E quantas das vezes, e assim muitas das vezes Jesus ele entra no cenário no meu e no seu. E quem sabe você está esperando o milagre de imediato, quem sabe Jesus já entrou na sinagoga e você estava lá, mas o milagre não foi feito naquela hora. Porque a Bíblia vem dizer lá no livro de Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. E o que nós não podemos deixar é de ir à sinagoga. O que significa a sinagoga aqui nesse contexto? A presença. Significa ouvir a palavra do Senhor, significa cultuar. E a Bíblia vem dizer que aquele homem, ele não deixou de ir. Mesmo tendo aquele problema, mesmo com o problema visivelmente falando notório. Aquele homem poderia se sentir envergonhado em congregar. Aquele homem poderia se sentir envergonhado em estar no meio daquele povo para ouvir a palavra, porque ele tinha uma atrofia nas mãos. Ele tinha um problema que era visível. Mas Deus, ele não quer que eu e você venhamos a nos envergonhar do problema, porque ele vai ser glorificado, louvado seja Deus, nessa situação. A Bíblia nos diz que embora aquele homem
tivesse uma situação difícil, ele não deixou de ir ouvir a palavra do Senhor. E quantas das vezes nós, seres humanos, louvado seja Deus, pensamos, mas eu estou passando por isso e por isso. Tem muita gente sabendo, eu não vou. E Deus vem dizer para mim e para você, quem foi que diz que eu quero que você não vá? Não olhe para o que o homem está falando, não olhe para o que o homem está vendo, não olhe se o homem está comentando. Olhe para mim. Quantas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai para a presença do Senhor, olhar como que está o outro, como, louvado seja Deus que chegou, se chegou chorando, se chegou entristecido, se chegou alegre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que aquele homem, embora tivesse uma mão, aleluia, atrofiada, ele não pensou, aleluia, e se pensou, ele não deixou esse pensamento tomar conta do seu coração. Não deixe o pensamento tomar conta. Que tipo de pensamento? Você tem um problema. Muitas das vezes todos sabem, louvado seja Deus, comenta pela rua, pelo bairro, e muitas das vezes você pensa, eu não vou, porque eu vou chegar lá, todos sabem da minha situação, todos sabem a vergonha que eu passo, todos sabem o problema que eu deixei na minha casa. Todos sabem que tem, aleluia, algo, louvado seja Deus, que está do lado, que está atrofiado. A Bíblia diz que uma das mãos daquele homem era sã, mas a outra era atrofiada. O que isso quer dizer? Possa ser que na sua vida, uma área da sua vida seja sã, e a outra possa ser que esteja atrofiada. Possa ser que um cenário da sua vida esteja tudo florido e o outro esteja um deserto. O que Deus está querendo falar comigo e contigo é, muitas das vezes tem pessoas, louvado seja Deus, que financeiramente está bem, mas na saúde não está. Tem pessoas, louvado seja Deus, que emocionalmente está bem, mas familiarmente não está. E isso é uma área ressequida, louvado seja Deus, porque a Bíblia vem dizer que eram dois membros em apenas um corpo. Mas um estava ressequido, um estava atrofiado, mas o outro estava sã. E quem sabe na sua vida não tem sido diferente, tem sido assim. Algo está bom, mas outra parte não está nada legal. Algo está, louvado seja Deus, como você queria que tivesse, mas o outro lado, a Bíblia diz que a outra mão não estava. Mas a Bíblia vem dizer que contudo, embora tivesse um lado, embora tivesse uma mão, embora tivesse, louvado seja Deus, algo que causasse vergonha, ele não deixou de ir ouvir a lei do Senhor. E Deus, ele não quer que eu e você deixamos de crer, deixamos de perseverar, deixemos de ter, aleluia, a visão de congregar, porque algo não vai bem, algo não ia bem na vida daquele homem, algo não estava bom. Aí a Bíblia vem dizer que além daquele homem ir na sinagoga com a mão ressequida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em pleno sábado, a Bíblia vem dizer que Jesus ainda diz assim, levante-se e vem para o meio. E quão constrangedor não deve ter sido para aquele homem levantar no meio de toda uma sinagoga com a mão ressequida e ir para o meio. E muitas das vezes vai parecer até vergonhoso. Muitas das vezes vai parecer até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, constrangedor, oh aleluia, mas a Bíblia vem dizer que quando Jesus ele manda levantar e ir para o meio, é porque ele tem salvação, é porque ele tem cura, é porque ele tem milagre. Então levante-se e vá para o meio de onde? Para o meio onde se adora, para o meio da oração, para o meio do clamor, para o meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia vem dizer que Jesus chamou ele para o meio. Chamar para o meio, aleluia, é para o meio dele, o meio da Trindade. Jesus, ele chamou aquele homem que passava por uma situação difícil no seu físico, no seu corpo, para o meio. Diz assim, versículo de número 2, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Versículo 3, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levante-se e vem para o meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em algumas traduções tem escrito mirrada, em outras traduções tem escrito atrofiado.
Mas quando eu fui procurar o real significado dessa palavra mirrada, quer dizer algo que foi banhado na mirra. E eu quero glorificar o nome santo do Senhor, porque é Ele quem vem me banhar na mirra. Louvado seja Deus. Mirra é uma especiaria que, aleluia, o povo daquela época, os judeus, aleluia, usava para fazer emplasto, para curar feridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem dizer que Ele é a tua mirra. Ele é aquele que coloca, aleluia, do curativo santo, sim. Jesus, ele faz curativo, sim. Louvado seja Deus, sabe por quê? Aquela dor que você tem lá no íntimo, que muitas das vezes você pede, sara-me, Senhor. É Ele quem vai trocando o curativo, e quando você vê, já parou de doer. Assim como existe a dor no físico, existe a dor da alma. Existe a dor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está por dentro na alma. E assim como o corpo precisa de um curativo quando se é ferido, quando se passa por um corte, a alma também precisa. E quanto mais profundo, mais o curativo vai durar. Por isso, louvado seja Deus, a Bíblia diz que aquele homem tinha uma mão mirrada. E a Bíblia diz, levante-se e venha para o meio. E a Bíblia diz assim, versículo 4, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. A Bíblia vem dizer que os fariseus queriam acusar Jesus. E aqui, o Espírito Santo, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Muitas das vezes, o inimigo, ele vai querer acusar o teu e o meu Jesus. Sim, o Jesus que morreu na cruz vai querer dizer para você, olha só, mas olha só, ele está te fazendo passar essa vergonha. Porque a Bíblia vem dizer que Jesus manda aquele homem sair do seu local e vir para o meio. Aquele homem cruzar todo, aleluia, aquele caminho até chegar no meio. Aquele homem foi visto, aquele homem foi comentado e aquele homem foi, aleluia, louvado seja Deus. Parece que estava sendo envergonhado. Parece que aquele cenário estava vindo, aleluia, para causar ainda mais vergonha. E muitas das vezes o inimigo, ele quer fazer com que eu e você venhamos acreditar nessa mentira absurda, que Jesus te leva para o meio do problema, que Jesus te leva para o meio para te curar. Aí o inimigo quer dizer que Jesus está te levando para o meio para te envergonhar. Mas Jesus não chamou aquele homem para o meio para não curá-lo. Jesus não chamou aquele homem para o meio para deixar as coisas como estavam. Então todas as vezes que Jesus te chamar para o meio, todas as vezes que Deus ele disser, vem, só confia em mim. Não se importe se você vai, aleluia, se as pessoas vão falar, não se importe se elas vão comentar porque a sua mão está ressequida, não se importe, apenas venha para o meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia vem dizer que aleluia, os fariseus queriam acusar Jesus porque Jesus estava curando no sábado. E muitas das vezes quando Jesus me chama para o meio, te chama para o meio para me curar e para te curar, quem é fariseu vai querer, aleluia, dizer que Jesus ele não quer te curar. Vai querer dizer, louvado seja Deus, que Jesus ele quer te envergonhar. Que Jesus permite toda essa situação acontecer na sua vida. Porque o adversário é assim, ele é terrível. Ele quer contar uma mentira disfarçada de verdade. E muitas das vezes vai usar a boca de pessoas para te entristecer e para fazer com que você saia do propósito que o céu quer que você permaneça. A Bíblia diz que aquele homem estava dentro da sinagoga. Se ele estivesse do lado de fora, louvado seja Deus, ele não teria recebido o milagre. Mas ele estava do lado de dentro. E quem está do lado de dentro da onde? Da palavra. Do lado de dentro da fé. Não está do lado de fora, está esperando o milagre. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus. E olhando para eles em redor, versículo 5, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Sã como o quê? Aqui estava boa. E Jesus vem dizer que ele que restituía uma área da sua vida, um lado da sua vida. Louvado seja Deus, que não está bem. E ele faz ficar como o outro. Como o quê? Como que está bem. Como o exemplo que Deus ele deu. Se você está bem fisicamente, aleluia, e você não está bem financeiramente, Jesus ele traz, porque ele é bom. Não estou aqui, aleluia, apenas falando que Jesus faz financeiramente, não. Jesus ele opera em qualquer situação, porque ele é Deus.
Ele pode todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o poder, a glória e a grandeza de Deus. Não há o que ele não possa fazer. O que seria mais difícil, Deus ele já fez, que foi ter dado. Deus ele deu Jesus por amor de mim e de você, por uma aliança. Louvado seja Deus, por amor do seu próprio nome, onde a Bíblia vem dizer que ele não poupou o seu único filho. Isso seria impossível e ele já fez. Então, comparado às outras coisas, é fichinha para o nosso Deus, porque tudo ele pode, tudo ele faz. Por isso, se alguém tem dito, essa situação está ressequida, não vai haver vida mais ali, não vai haver mais movimento. A mão daquele homem estava ressequida, não tinha mais movimento. A mão daquele homem estava mirrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus trouxe para o meio. E na medida que Deus ele chama, ele trabalha. Se Deus ele te chamou para a presença dele, é porque ele quer trabalhar. Não importa se estão falando, não importa se estão comentando da sua situação, do seu problema, da sua luta, do que você enfrenta diariamente, disso que muitas das vezes te causa vergonha. Não importa. Se Deus te chamou para o meio da presença dele, é porque ele quer trabalhar. Ele quer fazer dessa área que está mirrada, dessa área que está ressequida, uma área, aleluia, tão boa contra a outra área que está bom. Jesus ele não chama ninguém para o meio dele para continuar, para permanecer da mesma forma. Jesus ele cura, ele salva, ele transforma, ele liberta, ele restaura, ele restitui, porque ele é Deus, ele é bom. E a Bíblia vem dizer assim: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. Estende esse teu problema, estende essa área da sua vida que está atrofiada, que está ressequida, que parece não ter solução, que você olha para uma outra área e diz assim: nessa área aqui está tudo bem, mas nessa outra só Jesus. É essa área mesmo. Jesus ele quer que você estenda. Na minha vida e na sua vida sempre vai ter impossível. Porque Deus ele precisa ser manifestado, Deus ele precisa ser glorificado na terra, assim como diz a oração do Pai Nosso, como ele é glorificado nos céus. E para ele ser glorificado é necessário que eu e você passamos por coisas que o nome dele, aleluia, venha a ser glorificado. Porque aquilo que é possível o homem faz, mas é necessário ter o impossível para que Deus ele possa fazer e para que as pessoas possam ver que Deus ele é na minha e na sua vida. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus lindo, porque ele poderia ser glorificado em tantas outras coisas, mas ele escolheu a mim e a você. Que privilégio, que honra poder dizer: Deus é glorificado na minha vida. Por isso comece declarando, comece, aleluia, profetizando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Jesus me chamou para o meio, foi para, aleluia, restituir, restaurar e fazer com que, e diz assim: e lhe foi restituída a sua mão sã como a outra. Como a outra o quê? Como a outra que estava boa. E Deus ele vem dizer para mim e para você que é ele que restitui. Restitui saúde, restitui casamento, restitui vida financeira, restitui vida amorosa. Ele restitui. Restitui a presença, restitui vida espiritual, vida ministerial. Ele restitui. Restitui vida social. Quantas pessoas têm estado num cárcere, louvado seja Deus, com essa situação de pandemia. Nós não precisamos estar, aleluia, nos vendo para nos comunicarmos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. As pessoas já viviam enclausuradas no seu próprio mundo, no seu próprio contexto. E agora com essa situação, parece que as coisas se multiplicaram, louvado seja Deus. Não é verdade, não é assim. Até o preço das coisas parece que multiplicaram. Parece que está tudo cada dia mais difícil. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Mas ele é o Deus que me traz para o meio e te traz para o meio. Mas não é para eu e você ficarmos envergonhados, não. É para ele curar, é para ele fazer, é para ele operar, é para ele transformar. A Bíblia diz que a mão daquele homem foi restituída e ficou sã como a outra. Sã. Que palavra linda. Sã. Deus ele quer sarar. Deus ele quer fazer com que fique sã essa área da sua vida que parece que está ressequida, que parece que não vai ter mais movimento. E a Bíblia diz assim: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Tomaram conselhos com um tipo de seita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer com os herodianos. Herodianos eram pessoas, era tipo como se fosse um partido. Sabe quando alguém se junta para discutir, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para falar de alguém, oh, glória a Deus. Mas
Jesus, aleluia, ele está vendo tudo. A Bíblia vem dizer que os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos, com quem estava querendo, aleluia, destruir o ministério de Jesus, com um tipo de seita que tinha se manifestado contra o que Jesus estava fazendo. Aí, louvado seja Deus, o Espírito Santo brada aqui no meu coração, o que era que Jesus estava fazendo? Curando, transformando, libertando e falando do amor do Pai. E a Bíblia vem dizer que os fariseus se juntaram para pedir conselho aos herodianos, a um tipo de seita que não aceitava Jesus trabalhar e operar naquele lugar. Mas Deus vem dizer que todo tipo de conselho, que toda reunião, que tudo aquilo que vier para tentar fazer com que a obra do Senhor seja parada na minha e na sua vida, cai por terra. Louvado seja Deus, porque a Bíblia vem dizer que eles acharam que mataram Jesus, mas na verdade, Jesus foi glorificado. Eu deixo essa palavra para a sua meditação, livro de Marcos, capítulo de número 3, onde a Bíblia vem dizer que Jesus chama um homem para o meio, onde ele já estava ouvindo a palavra. Por isso não desiste de buscar a presença do Senhor. Por isso não desiste de buscar a presença não apenas no culto, não apenas em adoração, mas aonde você estiver, na sua casa, no seu lar. Faça do seu lar uma morada celestial, e onde, aleluia, o Espírito Santo está, as trevas têm que bater em retirada. As trevas, a escuridão não reina onde há luz. Eu glorifico ao Senhor por esta palavra. Louvado seja Deus. Se você sentiu Deus falar ao seu coração, compartilhe o vídeo. Me ajude fazendo a obra, porque a Bíblia vem dizer: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. O Senhor, Ele é bom, Ele vive, Ele reina. Se hoje eu estou aqui é porque alguém falou de Jesus para mim. Se hoje eu estou aqui é porque eu ouvi a palavra do Senhor Jesus por intermédio de outras vidas. Glorifica ao Senhor por todas as pessoas que me ajudaram, por todas as pessoas que me incentivaram, por todas as pessoas que têm me ajudado em oração. Que Deus possa te retribuir 70 vezes mais toda oração, toda petição. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, sim, porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é santo, porque em tudo nós podemos crer, podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que não permite que o mal venha a prevalecer. A tua palavra diz que foi para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras do adversário. Por isso, Deus, nós queremos ser gratos. Queremos, meu Pai, confiar nas tuas palavras. Não queremos, meu Deus, dar ouvidos, Senhor, às vozes, meu Pai, que dizem, Senhor, que nós estamos no meio, que nós estamos orando, que nós estamos clamando e que nada vai acontecer. A palavra vem dizer, ó meu Deus, aleluia, que enquanto o Senhor estava curando no sábado, tinha pessoas que estavam se incomodando, não queria ver o milagre. Louvado é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor não olha para o que o homem fala, o Senhor olha para o coração do homem, que está lá no cantinho. A Bíblia diz que tinha alguém que estava lá no cantinho, que tinha alguém, meu Deus, que tinha um problema, meu Pai, em uma área da vida. Era fisicamente falando. E muitas das vezes, Pai, pode ter alguém aqui com um problema, meu Pai, na vida. Pode ter alguém aqui, meu Pai, com uma área da vida ressequida. Por isso eu quero clamar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer assim como o Senhor fez, meu Deus, com aquele homem. Lá no livro onde está escrito de Marcos, no capítulo 3, que o Senhor chamou para o meio. E o Senhor disse: levante-se, aleluia, estenda a mão. Oh, meu Deus, que nós possamos estender, meu Pai, aquilo, Senhor, que parece não ter movimento. Aquilo, meu Pai, que parece, Senhor, que não tem jeito. Aquilo que parece, meu Deus, que vai ficar da mesma forma. Que nós possamos estender diante do Teu altar, clamando ao Senhor para que assim o Senhor faça, para que assim o Senhor opere e para que assim o Senhor cure. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós não vamos confiar no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, não. Nós não vamos confiar na nossa própria sabedoria, não. Expulsaremos o mal com a nossa fé, Senhor, e confiaremos na Tua palavra, e não vai nos importar o que o homem nos falou, porque o Senhor é Deus, que a Tua palavra não cai por terra. A palavra do homem, ela cai. A palavra é dita aqui agora, louvado seja Deus. E tem pessoas que esquecem o que disse, tem pessoas que não é capaz de cumprir aquilo que falou, mas o Senhor não. A Tua palavra diz que o Senhor vela, como está escrito lá no livro de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo de número 1, que o Senhor vela pela Tua palavra para que se cumpra. Por
Por isso eu quero te agradecer, meu Deus, porque a palavra do Senhor se cumpriu na vida daquele homem. Ele estava, meu Pai, aleluia, na tua presença. Ele não deixou de ir à tua presença, mesmo ele tendo um problema, meu Pai, visivelmente, mesmo todos sabendo, meu Pai, o que ele passava, ele não deixou de crer, ele não deixou de adorar, ele não deixou, meu Pai, de proclamar e de professar a fé no Senhor. Por isso, honra todo aquele, meu Pai, que mesmo tendo problema, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo, meu Pai, situações que muitas das vezes traz vergonha, que muitas das vezes, meu Pai, deixa de cabeça baixa, que muitas das vezes, meu Pai, traz comentários maliciosos. Oh, meu Deus, honra, Senhor, esta pessoa que não tem negado, meu Deus, o teu nome, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de ressequidão, mesmo em tempo, meu Pai, aleluia, de atrofiamento. Oh, Espírito Santo de Deus, honra, Senhor, a fé deste homem, a fé desta mulher, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, meu Deus. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não se importe com o que o homem falou. Se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que podia ir sobre a morte, ele triunfou. Foi Ele quem te chamou. Sobre a morte triunfou. Ele triunfou, Ele venceu, Ele trouxe a paz, aleluia, Ele trouxe a salvação, Ele trouxe libertação para os cativos, Ele trouxe alegria para os tristes, Ele trouxe consolo para o oprimido. Sobre a morte Ele triunfou. Glória a Jesus. Fique com esta palavra na tábua do seu coração e não se esqueça que se você confiar nas palavras do Senhor, Ele fará de você um vencedor.